Olá, Olá, boa tudo bem? noite, tudo ótimo, Tudo bom? graças a Deus, doutor Antônio Carlos, um Tô prazer bem na conversar. câmera, não? Tá Tô ajustando ótimo, aqui. tá muito bonito a Tudo bom? câmera, tá ótimo, muito Obrigado. bom. E aí, Tudo tá bem? tudo bem? Graças a Tudo em ótimo, Deus, tudo ótimo. tudo em paz, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Uhum, E ontem, coincidentemente, eu também fiz uma aula do protocolo gestacional e até uhum. divulguei a nossa live de hoje, porque eu Ótimo. acho que eles vão aproveitar muito, o pessoal que fez o curso ontem, né, da sua Uhum, experiência. É, vamos começar, já temos algumas pessoas já online. Né? uhum. Eu queria primeiro me apresentar ao pessoal que não me conhece. Né? Eu estou vendo que tem um pessoal que eu não conheço, que está entrando. Eu sou Ana Lúcia Castelo, né? Eu sou treinadora de EMDR, da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, e sou doutora em psicologia clínica. Né? E hoje estou apaixonada pela psicologia transpessoal. Né? E depois que eu conheci o doutor Antônio Carlos, muito mais, porque ele trouxe para mim uma vertente que eu não conhecia. Né? E eu queria também apresentar o doutor Antônio Carlos, ele é médico psiquiatra, né? Ele trabalha no IPQ, USP, no Einstein, né? Ele tem uma grande experiência na psicologia transpessoal, inclusive foi aluno do Stanislav Grof, né? E ele vai estar aqui hoje para dividir com a gente o conhecimento, né? Queria que você se apresentasse de uma maneira mais Uhum. informal, né? Claro, claro, claro. Então, eu sou Antônio Carlos Piovacari, eu sou médico, psiquiatra, eu estou formado há 37 anos, tá? Primeiro fui clínico, UTIsta, depois fiz várias terapias diferentes e depois psiquiatria, tá? Eu lido com estados de consciência alterada, ou seja, com estados de consciência holotrópica, que eu vou falar daqui a pouquinho, com estados não só de consciência, como diz o Groff, há mais de 30 anos, ou seja, eu trabalho nessa área há muito tempo e já fiz milhares de sessões, literalmente, todas comentadas sobre nessa área e trabalhando dessa forma, tá? Então, isso Uhum. é algo, desde que eu comecei a fazer transpessoal e fiz formação, na verdade, com a equipe do Groff, que é a Otávia e a Daiane. Eu fiz formação fora do Brasil, foi uma época que eu fui para a Argentina, e a gente fez alguns módulos lá, e eu já fazia respiração holotrópica, e já fazia transpessoal, só que eu fui fazer uma formação com a equipe do Groff, isso foi há quase 30 anos atrás. Mas eu já fazia Uhum. hiperventilação, já fazia outras técnicas, que eu também fiz formação, como hipnose ericksoniana, já fiz formação Uhum. em TCC 2 vezes, laboratórios de Gestalt, passei um tempo estudando psicanálise, eu já fiz de tudo que existe, inclusive fiz terapia do esquema, fiz acabei ano passado em terapia do esquema, acabei uma nova TCC ano passado também, tudo que aparece eu faço, então eu vou agregando tudo isso Na à experiência minha clínica, base né? que é transpessoal, experiência clínica, a base que é transpessoal, ou seja, não tem como não trabalhar nesse estado, porque esse estado promove o acesso fácil às memórias e você consegue um resultado bastante eficaz, como a MDR, que também Uhum. é uma terapia que trabalha com os traumas e essas memórias anteriores. Né? Muito bom. Certo. É mais ou Deixa eu menos só. isso, vamos falando mais depois. Fala. Nossa, é bastante coisa. Uhum. Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, né? Algumas pessoas não conhecem, infelizmente. Eu Uhum. tive o prazer de conhecer há 4 anos atrás, estudando, né, os livros do Dr. Stanislav Grof, que é um médico psicoterapeuta. Ele estuda os estados da consciência, né? Ele diz que Uhum. a psicologia transpessoal tem o objetivo de integrar, né, os conceitos da ciência ocidental com as filosofias orientais. Né? E ele formula a ideia de que o ser humano ele é multideterminado. Né? A gente não é só aquilo que a gente molda na nossa história pessoal, né? E aquilo que o ambiente nos condicionou. A gente também tem os nossos instintos, os nossos valores, né? As nossas crenças, emoções, né? Em suma, né, o Stanislav Grof traz o ser humano
como um ser completo, né? A soma de tudo isso, né? E ele fala bastante da consciência, mostrando que os fatores que determinam e influenciam essa íntima ligação do ser humano com o estado consciente, né? Tem uma conexão que não está diretamente ligada à nossa criação ou à nossa educação. Então, está ligada a algo muito maior do que isso, né? Então, na psicologia transpessoal, os estados da consciência eles são estudados de uma maneira muito ampla, né? E eu gosto muito do jeito que o Stanislav Grof traz, porque ele mostra, né, como alguns conceitos em relação à consciência, que essa consciência não se restringe só ao ego e ao inconsciente individual, né? Não é alguma coisa restrita só às experiências pessoais e às fantasias inconscientes, né? Ele traz os domínios perinatal e transpessoal, e esses domínios eles estão dentro de algumas formulações conceituais que eu gostaria muito que o doutor Antônio trouxesse para a gente, que ele traz de uma maneira magnífica. Outro dia ele me ajudou numa aula de protocolo gestacional que as pessoas adoraram, né? Queria um pouco que ele falasse sobre COEX, um pouquinho sobre as matrizes perinatais, só para as pessoas saberem que elas existem, né? E a gente dá continuidade à nossa live. Então, Ótimo. vamos lá, doutor Antônio. Eu acho importante explicar para as pessoas o que é transpessoal. Primeiro, transpessoal não é regressão de memória, transpessoal não é regressão a vidas passadas, transpessoal não é terapia regressiva, ou seja, as pessoas confundem Perfeito. Transpessoal com regressão de memória, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é São religião também, né? Também não é religião, apesar de a gente reconhecer o ser humano como um ser espiritual também, e ele pode ter experiências espirituais durante as sessões que não tem nada a ver com religião nenhuma, ou seja, são experiências do ser humano. Tá? Perfeito. Como você disse, a transpessoal, ela tenta unir o Ocidente com o Oriente e vai buscar lá atrás, nas raízes filosóficas do budismo tibetano, que é puramente transpessoal, do hinduísmo, do xamanismo e outros ismos, que são a raiz filosófica da transpessoal, ou seja, a transpessoal é praticada no mundo há mais de 10 mil anos no Tibete, há mais de 5 mil anos, há mais de 4 mil anos no Egito, há mais de 5 mil anos na Índia, ou seja, a transpessoal não é uma coisa nova, é uma coisa que foi redescoberta, e foi redescoberta não só pelo Grof, tá? Vamos falar primeiro do Maslow, que é muito importante falar do Maslow, que é, na verdade, é um dos mentores da transpessoal, o Maslow, que é o pai do humanismo, né? E o Maslow, ele cunhou as forças, as psicologias, em 4 grandes forças. Ele diz que a humanista era a terceira força, e tem 2 precedentes, que seria a psicanálise e a comportamental. Depois veio a humanista do Maslow, só que o Maslow, ele percebeu o seguinte, quando ele fez aquelas pesquisas com pessoas auto-atualizadas ou auto-realizadas, ele percebeu que aquelas pessoas tinham muitas experiências fulminantes, e que elas eram, como assim dizer, diferente das outras, elas não tinham patologias, elas eram pessoas absolutamente normais. E ele, com essa história de experiências de pico, que a gente chama de experiências de cume, foi uma das coisas que atraiu o Grof a se juntar com o Maslow e agregar isso na transpessoal. Ou seja, o que é uma experiência de cume? Isso é muito importante. Todo mundo fica achando que isso é abstrato, é fantástico, não tem nada a ver. Uma experiência culminante é muito simples. Genericamente, como é que o Maslow explica? Uma experiência culminante é aquela experiência em que você tem muita felicidade, muita excitação. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. Ou seja, tem vários momentos da vida que você está... Por exemplo, o seu filho casou e de repente você fica muito eufórica, muito alegre, muito feliz e entra nesse estado. Tá? Só que esse estado pode ser maior. Por exemplo, eu posso entrar num estado de beatitude, de elevação espiritual, de êxtase espiritual, ou seja, tudo isso é uma experiência puramente transpessoal. Ou seja, todo mundo vive experiências transpessoais todos os dias. É aquilo que transcende o ego, aquilo que vai além de você, aquilo que vai além do ego. O ego é, como diria Alan Watts, o ego encapsulado na pele, é o corpo. Tudo que vai além disso, que foge do nosso tempo linear e do nosso espaço físico, é transpessoal. Por exemplo, na MDR, se você elenca uma memória-alvo no sujeito, e
a gente escolhe junto com o paciente essa memória-alvo, a mais antiga, ok, ele tem 5 anos de idade. A hora que ele acessa essa memória, na verdade, ele, como a gente diz, ele faz uma tensão dó, ele tem um pé aqui e um pé na memória. Quando ele faz isso, ele sai do tempo linear do aqui e agora. Então, ele ultrapassa, ele transcende o tempo. Então, isso também é uma experiência transpessoal, ou seja, quando ele revivencia uma cena de infância, ele está, na verdade, fazendo uma regressão de idade, que, na verdade, é um fenômeno transpessoal. Por quê? Porque ele está transcendendo o tempo linear, ou seja, tempo e espaço. Qualquer situação que você transcende tempo e espaço é transpessoal. Então, pessoal, não mistifiquem as coisas, porque transpessoal é uma coisa do dia a dia. E é uma coisa que a gente precisa ter. Por quê? Eu preciso ter experiências felizes para eu me regular, para eu me manter em equilíbrio. E isso é muito importante na terapia transpessoal. O lado positivo das experiências, isso é fundamental. Então, o Groff, não só o Maslow, mas o Groff teve essa sacada, essa ideia. Por que que a gente não pensa nos valores do indivíduo, nos objetivos, nas metas, em coisas mais elevadas do ser humano, ou seja, de autorrealização? E as psicologias da época, ou seja, a psicanálise e a comportamental, elas são muito boas, elas deram muita contribuição para a humanidade, só que elas tinham um limite. O limite estava aí, nos valores positivos. Tanto é que o Maslow criou uma escola de potencial humano. Olha só. Ele, na verdade, é um dos semeadores da psicologia positiva moderna, né? Ele pensava no positivo. Muito bem, o Groff também foi na mesma linha. Muito bem, o Groff se juntou com o Anthony Suttish, com o Viktor Frankl, da logoterapia, com o Fraser, né? E com outros, e fundaram um movimento transhumanista, que foi rebatizado como transpessoal. O que é transpessoal? É aquilo que transcende a pessoa, aquilo que transcende o ego, aquilo que lida com estados de consciência, como o Groff batizou, estados não usuais de consciência. Só que o Groff chegou um momento em que ele falou assim, pessoal, estado não usual é algo muito amplo. Estado não usual de consciência eu posso ter num paciente que tem uma encefalite, ou num paciente que tem uma febre e tem um delírio, num estado patológico. Então, eu vou arrumar um subtipo, um outro nome para esse estado que eu estou chamando. Eu vou chamar de estado de consciência holotrópico. O que é holotrópico? O que é um estado de consciência holotrópico? Holo quer dizer todo e trópico quer dizer em direção a, aquilo que se move em direção ao todo. Então, toda transpessoal, o objetivo dela é você expandir a consciência em direção ao todo. E nisso o que acontece? Quando você entra no estado de consciência holotrópico. Para você entender o que é isso, um estado transpessoal, não é só fazer respiração holotrópica. Tá? Se você meditar, você pode entrar no estado transpessoal, de consciência holotrópica. Se você fizer yoga, você vai entrar no estado meditativo e no estado transpessoal. Se você fizer um relaxamento, você vai entrar no estado holotrópico. Se você fizer ouvir uma música relaxante, você vai entrar nesse estado. Entendeu? Como se você ouvir uma música muito comovente, você vai ficar tão emocionado que você vai ter uma experiência de cume, uma experiência culminante, que é uma experiência transpessoal. Então, a gente vive isso todos os dias. Muito bem. Eu acho importante, Ana pergunta e eu respondo, porque senão eu vou falar a noite inteira. Na realidade, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto matrizes ou coerência? Não, primeiro assim, doutor Antônio, quando a gente recebe um paciente no consultório, que ele está assim, dentro de um contexto tão confuso, ele diz para mim assim, olha, eu vim aqui, mas eu não sei o que acontece comigo. É algo que ele não consegue captar. Muitas vezes, isso pode estar ligado a essas experiências traumáticas transpessoais que as pessoas tiveram, que podem ser experiências de gestação, experiências de parto, experiências precoces, onde todas as situações que a pessoa vive e lembra na fase adulta, elas são sensoriais e emocionais só. Né? Eu queria somente que você falasse um pouco do COEX, que tem muito a ver com o nosso processamento adaptativo de informação no MDR, né? E por isso que eu acho que o MDR ele tem uma proximidade com a psicologia transpessoal muito boa, porque ele consegue ter um acesso
né, onde outras terapias não conseguem ter. Queria que falasse um pouquinho sobre o COEX. Ok. Eu vou dar um exemplo. Imagina que chega esse paciente e, além de estar confuso, ele está sentindo muito medo, e esse medo ele sente no peito como um aperto. Aí eu peço para ele se lembrar de outras situações em que ele sentiu esse medo e esse aperto no peito. E aí ele começa a se lembrar que em 2012 ele teve uma briga com a sogra dele. Mas também ele lembra de outra briga que ele teve em 2008 com a sogra dele. Mas também ele lembra de uma briga em 2002 que ele teve também com a sogra dele. E ele começa a se lembrar de um monte de experiências onde ele sentiu esse mesmo medo, esse mesmo aperto no peito. Ou seja, esse medo é uma emoção e uma sensação somática, o aperto no peito, levou ele a se lembrar de várias lembranças anteriores, isso de olho aberto, sem indução nenhuma, sem fazer nada, ou seja, ele está lembrando de experiências anteriores. O que ele está me relatando? Ele está me relatando que aquele medo está linkado com aquelas brigas que ele teve com a sogra. E ele sentiu o mesmo medo, o mesmo aperto, tremor, sudorese, etc. Ou seja, o que ele está me contando? Ele está me contando, na verdade, um COEX. O que é um COEX? Um COEX é um sistema de experiências condensadas, que na verdade é muito parecido com a rede de memórias da Francine Shapiro, certo? Onde essas memórias ficam todas agrupadinhas em camadas, olha, em camadas assim, tá? E essas memórias, elas ocorreram em fases diferentes da vida, em épocas diferentes, mas elas têm um link emocional e somático idêntico. Experiências dessa pessoa que me contou do medo e aperto no peito, esse COEX dela, esse sistema, essa experiência é um COEX negativo e é um COEX baseado em medo. Medo e aperto no peito. Então, a hora que ela entra numa experiência, nesse medo e nessa sensação no peito, ela vai acessar memórias desse sistema de experiências condensadas. Isso é um COEX. Só que o Groff foi além. O Groff foi além. O Groff disse assim, não existe COEX só no domínio biográfico. O que é o domínio biográfico? É o domínio que tratam todas as psicologias ocidentais. É o domínio da infância e assim por diante. Muito bem. Do nascimento até hoje. Só que tem o seguinte, o Groff falou, olha, tem um cara chamado Otto Rank, que escreveu esse livro aqui, O Trauma do Nascimento. E o Rank insistiu, falei, olha pessoal, esse trauma do nascimento eu acho que é a chave de toda a psicopatologia. Nós temos que estudar isso aqui, porque eu acho que toda ansiedade começa no nascimento. O Groff, muito inteligente, também estudou o Rank, o Groff estudou tudo, que nem o Jung. Né? Por falar do Jung, o Jung, na verdade, é o avô da transpessoal. Tudo que o Jung falou, a gente pratica em experiência na sessão transpessoal. Né? Arquétipos e etc. Muito bem. Então, voltando ao... Onde estava mesmo? Ao COEX. Ao COEX. O COEX, muito bem. O Rank falou assim, nascimento é a chave de toda angústia a posteriori. Tudo começa ali. O Groff, quando ele começou a estudar essas experiências transpessoais, ele percebeu que as pessoas entravam em vivências que se assemelhavam muito ao trauma biológico do parto, às vivências do nascimento. E ele concebeu um conceito para explicar o que acontece nessas experiências de nascimento, que ele diz experiências perinatais, ou seja, peri quer dizer ao redor do nascimento e logo depois. Então ele percebeu que, por exemplo, um paciente, eu vou dar um exemplo, um paciente que chega no meu consultório e ele tem asma. É uma doença psicossomática. Muito bem. E eu lembro de uma paciente de 8 anos de idade que quis trabalhar essa asma. E eu falei, mãe, isso fazem 30 anos atrás, era em 90 e alguma coisa. Olha, eu posso trabalhar e posso ver se ela melhora com a terapia. Essa paciente fez 8 sessões e nunca mais teve um ataque de asma. Nunca mais. Mas eu vou dizer o que aconteceu. O paciente que tem asma, geralmente, ele vai acessar outras memórias em que ele sente a mesma falta de ar, não necessariamente uma crise de asma. E aonde que ele sente falta de ar? Lá atrás, na hora que ele está nascendo. Na hora que ele está nascendo, na verdade, numa das fases do parto, na matriz 2:3, que é só um conceito, é na hora que você está nascendo, né? Você, na verdade, é comprimido fisicamente e você começa a sentir uma pressão enorme e você começa a sentir uma sensação de sufoco, sufocamento, às vezes afogamento. Muito bem. Essa paciente voltou a esse trauma de nascimento.
Quando ela acessou esse trauma de nascimento, reprocessou ele, o que aconteceu com as crises de asma? Reduziram drasticamente, porque ela entrou numa matriz perinatal, que na verdade também é um coex, não deixa de ser um coex, tá? Mas é um sistema em que, como o Groff diz, essas matrizes perinatais, elas são um protótipo de todos os coex da pessoa. Quando você passa pelo nascimento, você passa por todos os coex dela, teoricamente. Então, passar no nascimento é fundamental. Quando a Ana fez o protocolo gestacional e insiste em fazer o protocolo com as pessoas, eu faria com todos. Por quê? Porque na gestação estão as origens. Então, intraútero e no nascimento. Então, o Groff falou assim, bom, tem coisas do domínio biográfico que são da psicologia tradicional, mas tem coisas do nascimento que eu preciso explorar. E tem coisas intraútero, tem coisas que acontecem dentro da barriga que ninguém relata, mas nas minhas sessões aparecem vivências que parecem vivências dentro da barriga. Por exemplo, o paciente... Então, esse é o domínio perinatal do Groff, que vai desde a concepção, né, onde o óvulo é fecundado, até antes do trabalho de parto. Esse é a vida intrauterina, a gente chama isso de matriz perinatal básica 1. Muito bem. Nessa matriz, todo esse período longo de tempo, pode acontecer coisas muito boas ou coisas ruins, tá? Ok. Essas coisas muito boas a gente chama de útero bom. E as coisas ruins a gente chama de útero ruim. O que são experiências boas? Então, experiências boas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de matriz 1 positiva. O paciente, depois de alguma técnica, ele diz assim, Antônio, parece que eu estou flutuando. E parece que eu estou flutuando no mar, eu estou flutuando na água. Eu estou sentindo uma paz e um relaxamento tão grande que eu nunca senti antes. Parece que, nossa, e é uma felicidade enorme, tá? Isso é muito parecido com aquilo que o Freud descreveu de êxtase oceânico, né? Ou de experiência oceânica. É exatamente isso que acontece na sessão. Mas é uma matriz boa. Mas nem sempre tem uma matriz boa. Tem matrizes ruins. Né? Com certeza. Agora eu vou deixar você falar um pouquinho das matrizes. Vamos lá. Senão eu fico falando a noite inteira. Não, você fica falando e eu adoro ouvir você falar. Né? Você já falou da matriz perinatal, onde a gente vê as memórias positivas, né? Essa vida tranquila, agradável, esse útero assim, esse êxtase oceânico. Essa simbiose com a mãe é importante. É um universo simbiótico, isso é muito importante, a simbiose com a mãe. Essas memórias negativas normalmente aparecem quando a pessoa vive, né, uma gravidez perturbada, doenças assim maternas, uso de fumo, bebidas alcoólicas, drogas psicoativas, desequilíbrios químicos, né? Eu tive a experiência, doutor Antônio, de fazer um atendimento com um protocolo de história com uma criança de 1 ano e 8 meses, que ela foi afastada da mãe, porque a mãe era uma usuária de crack e de álcool, e essa criança estava em síndrome de abstinência de drogas. E eu fiz o protocolo de histórias com MDR, né, que é uma abordagem terapêutica, onde a gente estimula os hemisférios cerebrais para poder fazer o reprocessamento dessas experiências. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas foi impressionante o que aconteceu. Essa criança estava há 2, 3 dias sem dormir, e depois que a gente fez o protocolo de história, ela conseguiu, porque ela viveu dentro do útero da mãe toda aquela enxurrada de drogas e de álcool, né? Então, a gente foi trabalhando a experiência negativa que ela teve e foi fantástico, né? Para concluir o que você falou em relação às matrizes perinatais, porque isso é muito importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes, psicólogos, psiquiatras, médicos, né? A gente tem 4 matrizes perinatais, né? A segunda matriz é quando acontece aquele antagonismo do bebê com a mãe, né? Aquele conforto do estado anterior já não existe mais. Uma sensação de enclausuramento, uma sensação de sufoco começa a aparecer, né? E a memória do bebê já mostra uma situação mais ameaçadora. Na matriz perinatal básica 3, a gente tem o momento de luta entre o nascimento e a morte, né? Uma pressão
sobre o bebê. Aquela luz lá no final do túnel, né? É uma etapa do nascimento ligado à força. O Stanisław diz uma coisa que eu gosto bastante em um dos livros dele, né? Quando ele vai falar sobre a matriz perinatal 4. Ele diz que não está bem claro que o nascimento seja um trauma, mas certamente é um dos maiores desafios que o ser humano passa na vida, é nascer. Né? Ele fala isso com todas as letras, né, doutor Antônio? Na verdade é um trauma físico e psicológico, não tem como negar. E quando o paciente revive isso, é traumático, entendeu? É difícil você ver um trauma liso, em que o paciente sai brincando assim, que nem minha filha saiu, que nem um sabonete. Não existe, isso é muito difícil. Ou seja, existe porque existe toda a passagem pelo canal de parto, ela é fisicamente bastante opressiva, né? É como se estivesse confinado num lugar onde não tem uma saída. Por exemplo, quando você fala de matriz, vamos voltar na matriz que você estava falando, na matriz 2. A matriz 2 é aquela história que você está num funil e sendo sugado para o centro, ou seja, é a hora que você está sendo comprimido e o cérvix uterino está fechado. Então você está indo contra o cérvix fechado e você está sendo comprimido. Nessa hora você imagina o que o bebê sente. O bebê sente que ele está preso, confinado, apertado, ele está sufocando, ele pode sentir falta de ar, e ele está sentindo uma pressão na cabeça. Geralmente ele sente dor de cabeça. Então, às vezes, você vê o paciente que começa a relatar essa vivência puramente sensorial, física, dói a cabeça, eu estou com falta de ar, eu estou me sentindo preso, apertado, como se eu estivesse sendo esmagado, ele está vivenciando essa matriz, ele está vivenciando o nascimento dele. Exato. Na verdade, e o que acontece aí? Né? Aí entra a história da transpessoal. Essas matrizes, elas na verdade, a todo explica para a gente, ou seja, domínio transpessoal. Vamos entender o que é transpessoal, pessoal. Transpessoal, na verdade, o primeiro autor que falou em transpessoal foi o Jung, quando ele definiu inconsciente coletivo. Ele disse inconsciente coletivo, ou inconsciente impessoal, ou inconsciente transpessoal. Então, o transpessoal é puramente inconsciente coletivo. E o paciente, nessa hora que ele está nascendo, ele pode entrar, através da matriz, numa experiência transpessoal. Que pode ser uma experiência qualquer. Pode ser uma imagem, pode ser uma sensação, pode ser uma impressão. Sabe? A questão quando a gente trabalha com essas vivências, a gente não fica preocupado em nomear o que está acontecendo, a gente se ocupa em trabalhar o que está aparecendo e reprocessar aquilo. Aquela imagem que aparece pode ser arquetípica, pode ser um sonho, pode ser uma fantasia, pode ser uma vivência ancestral, pode ser qualquer coisa, na verdade. Mas quando você está vivenciando aquilo, o importante é trabalhar. Eu vou dizer em português claro, trabalhe com aquilo que aflora, porque aquilo vai dar um reprocessamento e depois você pode discutir com o paciente. Eu tenho um autor bastante conhecido que eu gosto muito, chama Stephen Adler. Ele fala assim, olha, eu não sei se existe vivência passada, mas eu encaro tudo isso como uma metáfora para explicar o que acontece hoje para o paciente. E é isso que me interessa, essa vivência que aparece lá atrás, que às vezes eu não sei explicar, na verdade é uma metáfora que vai explicar o problema atual do paciente. Eu gosto muito dessa explicação. Isso é bastante importante para a pessoa não ficar viajando e achando qualquer coisa ou mistificando as experiências quando elas acontecem, porque elas acontecem. Com certeza, elas acontecem mesmo. Acontecem com MDR, acontecem com transpessoal, acontecem com toda a terapia que é experiencial. Elas aparecem. Com certeza. Isso é importante. Agora, voltando à matriz, você tem mais alguma coisa das matrizes que Não, eu acho que são essas 4 matrizes, né? Eu acho que seria interessante agora, que nós estamos no meio da live, a gente falar um pouco sobre os casos clínicos, né? Eu quero dar um depoimento, doutor Antônio, muito interessante. Eu acho que quando eu tive o Covid-19, eu vivi uma experiência transpessoal muito grave, na minha opinião. Que eu fiquei bastante... Eu fui dormir um dia à noite,
Eu tive o Covid no começo de abril, né? Porque meu marido é médico, minha filha é médica, meu sobrinho, eles ficaram contaminados. Eles trabalham na linha de frente, né, do Covid, então trouxeram para casa e eu tive que cuidar deles, aí eu fiquei contaminada também. E um dia eu fui dormir, eu estava isolada num quarto, fui dormir e eu acordei, porque eu acordei achando que eu estava morta. Foi uma coisa muito maluca. Eu me dei conta, porque eu estava completamente asfixiada, e eu me dei conta que eu não estava morta. Quando eu olhei para frente, eu vi a televisão da minha filha na minha frente. E eu fiquei 2 dias sem dormir, porque eu tinha medo de dormir e morrer. E morrer, sim. Dormindo. Então Sim. eu tive que pedir a uma terapeuta, que é a minha terapeuta de MDR, que ela não é daqui do Brasil. Eu mandei uma mensagem para ela e ela disse na hora, quando eu mandei a mensagem, você está com Covid. Aí eu disse, estou. E a gente teve que reprocessar aquela experiência. Eu já fiz vários reprocessamentos com MDR, mas eu acho que aquele foi o que eu vivi, uma experiência transpessoal. Porque eu não sabia de onde vinham as coisas, né? Foi uma coisa muito maluca. Então, eu quis dar esse depoimento porque eu só me livrei daquilo quando eu fiz o reprocessamento com o MDR. Foram 4 sessões diárias, a cada dia uma sessão, para eu poder voltar a dormir, porque eu não conseguia dormir direito, com medo de Você teve a morrer. sensação que estava morta, é isso? Eu tive uma sensação que eu estava morta, doutor Antônio. E eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Eu sou uma psicóloga terapeutizada, eu fiz 25 anos de terapia. Eu me considero uma pessoa bastante resiliente, mas naquele momento eu senti uma fragilidade dessa experiência transpessoal que eu vivi, que foi uma coisa assim absurda, né? Fala, pode falar. Você entrou no que o Groff chama de complexo morte e renascimento do ego, tá? Uhum. Ele não fala em morte física, mas ele fala em morte do ego, ou morte psicológica. É a mesma coisa. É uma vivência de morte que você entrou. E na hora que você teve a experiência do Covid e a falta de ar, você ativou esse coex negativo. E aí você não conseguia sair dele. Você ficou fixada nessa experiência. Você ficou regredida nela. E aí você teve que fazer várias terapias para você conseguir reprocessar essa experiência. Entendeu? Fantástico. É isso que aconteceu. E eu sempre hoje, quando eu dou aula, porque eu sou professora de MDR, né, sou treinadora, eu sempre enfatizo a necessidade que nós, profissionais que trabalhamos com terapia, que a gente faça um rastreamento, né, de toda essa parte gestacional, toda essa parte de parto, traumas precoces. Por quê? Porque a gente sabe que as experiências adversas traumáticas, elas podem trazer junto com o paciente, durante o desenvolvimento, situações bastante negativas, né, doutor? Na verdade, eu, outro dia, estudando o livro da Francine, a última edição que a gente comprou, né? Eu descobri o seguinte, ela tem uma frase que diz assim, ela acredita que talvez a maioria das patologias tem origem em experiências adversas ou traumáticas do passado. E eu digo que é sim, porque eu faço isso há muito tempo. É sim. Qualquer patologia tem um vínculo lá atrás. E se você acessar e reprocessar, você pode melhorar basicamente todas as patologias. Eu já tratei de qualquer tipo de paciente, desde pacientes com doença física até doenças mentais. No começo eu fazia com doenças físicas, eu era clínico, e fazia com pacientes com asma, pressão alta, obesidade, e todos melhoravam de doenças físicas. Então, na verdade, o que eu percebo há tantos anos é que toda patologia psíquica ou física tem um coex, ou vários coex causando. Exatamente, negativo causando. Ou seja, a Francine Shapiro, inclusive, doutor Antônio, ela orienta que a gente, nesse rastreamento de traumas, a gente utilize o questionário ACEs, né, que é um questionário que foi aplicado lá nos Estados Unidos, na década anterior, e esse questionário, ele faz com que a gente possa rastrear as experiências adversas da infância, como inúmeras que tem, né? A pesquisa que a gente faz, ela é muito simples. São perguntas que você faz ao paciente e o paciente te traz, e você pode, em cima dessas
perguntas, montar planos de tratamento, né? Eu vou falar agora sobre um caso que eu acho fantástico, que foi paciente meu, uma garota de 31 anos, uma moça. Ela era uma gêmea solitária, né? O gêmeo solitário é aquele que o outro gêmeo morre dentro da barriga da mãe. Depois eu tive um caso assim, depois você me pergunta. Sexto mês, também era um gêmeo solitário. E essa gêmea solitária, 31 anos, essa moça tinha um sentimento de desvalia muito grande e abandono durante a vida. Ela não conseguia se relacionar com as pessoas, achando que poderia ser abandonada, nem com homens, nem com amigos. Então, ela evitava ter relacionamentos interpessoais ou afetivos, porque ela tinha medo de ser abandonada. Então, eu fiz um plano de tratamento, mostrar um pouco para vocês que bonitinho, né? Esse plano de tratamento eu fiz durante o protocolo gestacional, que no protocolo gestacional a gente não rastreia todos os meses de uma vez. A gente vai mês a mês rastreando, e à medida que vão aparecendo os traumas, que são traumas sensoriais, né? A pessoa traz um desconforto sensorial, uma emoção diferente. Ela traz no 4º mês uma sensação muito ruim no peito, né? Mas uma sensação de sufoco, que foi quando, segundo ela, né, a mãe contou que a mãe começou a ter os problemas, que precisou ficar internada durante um tempo, né? No 4º mês também ela traz um segundo alvo, que para nós é uma situação difícil que a gente reprocessa, que foi uma reação de choro intensa e começou a sensação de abandono. Aí ela já estava, o outro feto já tinha morrido. Né? O terceiro alvo foi uma sensação de abandono da mãe. Quando a mãe soube que esse feto tinha morrido, a mãe entrou numa depressão durante a gravidez, tá? E ficou completamente desnorteada. Não dá para ouvir. Está sem som. O irmão que morreu. Tá sem som? Agora tá. Já voltou. Então, no 8º mês, ela traz uma sensação de abandono do irmão. Do irmão que já tinha falecido, né, dentro da barriga da mãe. Essa moça tinha pesadelos, distúrbios de sono, um medo recorrente de várias coisas. Os disparadores eram os pesadelos. Os pensamentos de ser abandonado pelo namorado também eram um disparador. E ela, quando alguém perguntava para ela se ela estava namorando, ativava aquela sensação de abandono. Então, eu fiz o protocolo gestacional. E durante o protocolo foi muito interessante, doutor Antônio, o que aconteceu. Porque a partir do momento que ela foi reintegrando aquela memória ao processamento adaptativo de informação, ou seja, na linguagem transpessoal, a esse coex positivo, né? Essa moça foi se dando conta da força que ela tinha de enfrentamento, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse caso, porque é um caso que a gente pega com frequência. Eu já atendi uns 8 gêmeos solitários, tá? Com problemas muito semelhantes, tá? De abandono, essa desvalia, esse sentimento de desvalia. Pode falar. A memória mais antiga é em que mês? No 4º, eu senti as 4º mês. sensações piores, E o que ela sentiu no 4º mês? Ela sentiu uma sensação muito ruim no peito e aquela sensação de desvalia que ela sempre sentia durante a vida, né? E a mãe? E a mãe ainda estava bem, porque ainda não tinha notícia que o outro feto já tinha morrido, né? A mãe teve posteriormente, né, a isso. A mãe não sentiu nada, né, nesse momento que o feto estava sentindo isso? Não, eu não sei da mãe, sei dela, né? Quem trouxe foi a minha paciente, a mãe eu não sei o que sentiu. Deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi isso há muitos anos atrás na prática, tá? Quando você entra num trauma de gestação e a criança
acessa essa memória do quarto mês e ela está sentindo algo no peito, na verdade, eu investigo se a mãe também está sentindo naquele momento, porque geralmente a mãe também está sentindo. E às Não tenho vezes, dúvida. aquele sentimento negativo vem da mãe e não é da criança. E a criança nasce com aquilo impresso no inconsciente dela, e depois que ela nasce, aquilo se torna dela. Perfeito. E ela depois fica reproduzindo isso em outras experiências que eu chamo de complexos. Entendeu? Perfeito. É exatamente isso. Então, eu preciso, na hora que a criança está vivenciando aquele trauma de gestação, perguntar para ela, você está sentindo isso? É só você que está sentindo isso? E a tua mãe? A mamãe também está sentindo essa tristeza e esse aperto no peito. Por quê? Ah, porque a mamãe brigou com o papai. E eu estou me sentindo muito triste que nem ela. E o que mais que ela está sentindo? Ah, ela está sentindo isso e eu também estou sentindo. Aí, não é a criança que está aí, é o eu adulto que está vivendo aquela vivência dentro do útero, que toma essa consciência e percebe que aqueles sentimentos vêm da mãe, e ele consegue se separar, se dissociar dos sentimentos que vêm da mãe, e aí ele nasce de novo, sem os sentimentos da mãe, e reconstrói toda a linha de tempo dele, até o presente, e faz uma ponte ao futuro, sem os sentimentos da mãe. Isso é fantástico. Fantástico, é fantástico. Isso a gente pode agregar no protocolo, é uma coisa que eu uso bastante, entendeu? Isso é bem e é uma coisa assim que você precisa... Quando eu faço o protocolo, eu normalmente enfatizo no paciente. Mas esse outro olhar que você tem é da experiência, né, doutor Antônio? Porque pode fazer com que a gente faça uma pesquisa mais ampla, né? Exatamente. O que está acontecendo ali naquele momento. Perfeito, excepcional. E, na verdade, me veio outra ideia nessa hora. Se você está no trauma gestacional do quarto mês, você pergunta, faz a pergunta do entrelaçamento que vocês ensinaram para a gente, ou seja, de quem é a responsabilidade de estar sentindo isso? É da sua mãe. É da sua mãe, é a sua mãe que está sentindo isso, então não é você. Se você não está sentindo isso, então você pode abandonar esses sentimentos agora e nascer sem eles. Entendeu? E nascer sem eles, com certeza. Agora eu vou trazer um outro caso que é de uma criança. Eu costumo atender muito, né? Então eu atendo o dia todo. E eu estava na clínica, num determinado horário, toda semana, tinha uma criança chorando muito na sala de espera. Eu trabalho numa clínica pediátrica. Um dia, essa criança incomodava a mim e a minha paciente, porque eu ouvia a criança chorando, né? Muito forte. Eu fui lá fora e perguntei para a mãe, o que acontece que essa criança chora tanto? A mãe começou a chorar e disse para mim assim, olha, Ana Lúcia, ele chora desde que nasceu. Ele não chora o tempo todo, mas ele tem picos de choro. E aí eu disse, olha, vamos conversar sobre isso. Aí ela me procurou um dia e ela me conta que durante a gravidez ela teve problemas familiares muito sérios, que ela chorava todo dia, né? Problemas de relacionamento. Então ela simplesmente chorava muito e essa criança, quando nasceu, era uma criança chorona. E à medida que foi crescendo, e quando eu o conheci, ele tinha 2 anos e 8 meses, ele chorava muito, né? Então eu propus à mãe fazer um protocolo gestacional com ela e com a criança. Eu tenho 2 aparelhos, coloquei um aparelho tátil, né, que a gente utiliza, um aparelho tátil no MDR, na cintura da mãe. Pedi para ela não falar nada, que a gente reprocessaria juntas depois, falaria sobre o reprocessamento depois, que eu não queria que ela falasse nada na frente dele, porque tinha situações ligadas ao pai. E a criança, eu fui contando o que aconteceu, obviamente, sem a coisa pesada da situação, porque a gente poupa a criança no protocolo de história em relação a isso, mas fui contando que a mãe tinha sempre dias ruins, onde ela chorava muito, mas que isso não era uma coisa do bebê, que o bebê estava seguro dentro da barriga da mãe. Foi uma coisa assim maravilhosa, né? E olha, você acabou de falar, não é seu, você falou, esses sentimentos não são seus, são da sua mãe. A mãe estava no dia ruim, exatamente a mesma coisa. Isso. Então, sabe o que aconteceu, doutor Antônio? Com essa criança, eu precisei fazer uma sessão de MDR com ela, de protocolo de história. E com a mãe, eu precisei fazer várias sessões, porque ela tinha muitos traumas durante a gestação. Então, na realidade, essa mãe realmente, pela convivência com o filho, né, depois que ele nasceu, ela
de uma certa forma, ela fomentava a situação de choro de uma maneira muito grave. E aí a criança não saía daquilo. Né? Então, eu queria que você comentasse também um pouco isso, porque eu acho que tem um pouco a ver com outro caso também, né? Você percebe que a criança já nasceu com um problema, mas não era um problema dela, era um problema da mãe. Ou seja, isso é o que acontece com todos nós. Ou seja, a gente já nasce com uma carga que não é nossa, uma carga emocional e afetiva que não é nossa, que vem da mamãe. Só que a mamãe não tem book para saber que ela não tem como evitar experiências ruins. Acontecem. Tá? Mas o que acontece é que, na barriga, ou seja, a criança intraútero, ela tem simbiose com a mãe. E tudo que a mãe pensa e sente, ela sente passa para a criança. E a criança sente aquilo, e depois nasce com aquilo e fica repetindo aquilo, sem parar, como se fosse um disco rachado. Ela fica repetindo aquilo, repetindo, até vir a Ana e fazer uma sessão em que ela dissocia a criança daquele sentimento e diz para ela, isso aqui não é seu, da sua mãe. Tá? Aí a criança entende isso, ao mesmo tempo que é estimulada, e ela para de chorar porque ela entende que aquilo não é dela. Entendeu? Isso é muito importante. Essa separação é super importante. Eu acho que isso não é só com uma criança que chora, eu acho que a gente tem que fazer isso com todos nós. Ou seja, o dia que você percebe que aquilo que você carrega, grande parte não é teu, nossa, o alívio que isso dá é muito grande. Você entendeu? Mas tem que fazer isso em loco, na experiência, tem que fazer lá, na experiência. Lá dentro da barriga ou no nascimento, entendeu? Exato. Eu acho muito fantástico. Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes passam a vida inteira num sofrimento intrapsíquico muito sério, né? Com toda a força que a pessoa pode ter em relação a tudo que vive e não consegue viver bem. E muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem aquilo. Eu tenho uma experiência com algumas pacientes, mulheres principalmente, que elas trazem para a gente uma situação muito angustiante, né? E dizem assim, não sei onde... Quando a pessoa chega com essa queixa, eu já vou para o protocolo gestacional, porque pode ter acontecido alguma coisa naquela fase que deixou a pessoa com essa labilidade de humor, com essa labilidade emocional, que muitas vezes o sistema interno não consegue fazer uma integração da força da memória traumática transpessoal, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Porque o nosso sistema interno... Eu vou te falar uma coisa, vamos falar um pouco... Né? Pode falar. Ok, vamos falar um pouquinho do sintoma. Tá. O sintoma, na verdade, tem um cara transpessoal famoso, não sei se ele está me ouvindo, o Thorvald Defleson, e ele tem um livro chamado O Sintoma como Caminho. Ou seja, o sintoma, na verdade, é uma tentativa de auto se curar. E se essa paciente que só refere angústia, e você faz ela ativar essa angústia, você vai levá-la à origem, com certeza. Para o Groff, as origens, elas não estão só na biografia, ou só no nascimento ou na vida intraútero, então também no domínio transpessoal. Ou seja, o que acontece na transpessoal é que você trabalha nos 3 domínios, porque a doença em si, ela está ancorada na biografia, no nascimento, no perinatal, na vida intraútero e no domínio transpessoal. Então, se você trabalha nos 3 ao mesmo tempo, isso, na verdade, ele chama de continuum, ou seja, quando você acessa a experiência de angústia mais recente e você vai lá para trás na infância, você está indo num contínuo desse coex, dessa camada. Apareceu, você entrou pela angústia, que é o tema central, certo? É o sintoma. Você entra numa experiência, nessa, até chegar na origem. É só seguir, é só seguir o aviso do teu inconsciente. Ele te leva, ele vai. É que nem a rede de memórias. Uma associa na outra e vai indo, mas o link é sempre o sintoma, ou a angústia básica. Isso é importantíssimo. Santana, que é do nosso time de supervisoras, ela está dando uma contribuição aqui para a nossa live, que é muito importante, né? Que é extremamente importante, antes da gente fazer o protocolo gestacional, isso é uma coisa que a gente fala, da gente fazer uma conexão com o self adulto ou com o self infantil da pessoa que a gente está tratando. Para a pessoa conseguir diferenciar o que é dela e o que é da mãe.
né? Isso é uma orientação que a gente dá e que é bastante importante, né? Porque muitas vezes a pessoa se perde nesse meio e não consegue fazer essa conexão, né? Eu Uhum. acho que é muito, muito Tá. bom. Aí me vem uma outra ideia que eu faço da sessão, quando o paciente está vivendo um trauma de gestação, eu levo o eu adulto dele para conversar com esse feto. Né? E às vezes faço até uma troca de papéis entre adulto e o feto. Isso funciona Perfeito. Muito bem. maravilhosamente. Bem psicodramático, né? Olha, eu tenho. Deixa eu fazer uma pergunta, porque nós temos Fala. 10 minutos. A Patrícia Matos, que é a minha grande querida psiquiatra, que eu adoro ela, e está mandando um abraço para você, doutor Antônio. Ela pergunta o Obrigado. seguinte, para você falar um pouco sobre aqueles pacientes que relatam experiências de atravessar as paredes durante o reprocessamento. Uhum. Esses são... Tá. O que é que você tem a Sim. falar sobre isso? Olha, eu posso explicar isso de várias formas. Tá. Deixa ela me contar. Atravessar a parede quando? Como é que era a vivência? Durante o reprocessamento. Ela Tá. coloca aqui, durante o processamento. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que pode ser uma vivência imagística, você está imaginando alguma coisa, ok? Tá. A segunda coisa é eu posso... Ainda a gente vai entrar em temas transpessoais que são meio complicados, entendeu? Eu não gosto que as pessoas mistifiquem as coisas, mas às vezes o paciente dissocia durante a sessão e ele se vê sem corpo. Ele se vê numa forma diferente. Ele se vê, vamos falar, como se fosse um espírito, alguma coisa assim. E ele atravessa a parede, ele faz o que ele quiser. Ou seja, ele pode estar imaginando isso. Ele pode estar... ela diz aqui que é não, durante não a dá pra... terapia mesmo. Durante a Tá, terapia mesmo. tá. O que eu faço? Primeiro, não se choque com isso, não se assuste. Simplesmente trabalhe com isso. Se ele está atravessando a parede, é porque de alguma forma ele precisa dessa imagem para reprocessar o que ele está fazendo. Então, eu não vou discutir se isso é real ou imaginário e nem vou dar nome a isso. Se eu der nome, eu vou ficar aqui falando 10 explicações diferentes. Eu falei que ele pode estar imaginando, ele pode estar associado, ele pode realmente ter uma vivência fora do corpo. Isso existe? Existe. Desdobrado? Existe. Ele pode estar sonhando, ele pode estar... Então, tem um monte de explicações diferentes. Agora, o que eu faço nesse momento? Continuo o processamento. Eu não paro, continuo. Depois eu posso discutir com o paciente e saber o que você acha dessa experiência. Ok, você acha isso? Perfeito. Vai para casa e... Entendeu? Eu vou dizer o que a minha psicóloga fez, Paty. Que eu, durante o reprocessamento, eu também tive a sensação de morte, quando eu tive o Covid, né? E ela trouxe o eu adulto. Muito sabiamente, ela trouxe o eu adulto e me tirou daquela situação. Né? Então, eu acho que essa é uma das formas da gente trabalhar com o paciente quando a gente vê que ele dá uma dissociada. Eu tive uma experiência agora fazendo um protocolo gestacional online, que eu faço todo o aparato da terapia online, peço para a pessoa colocar o pé no chão, dou todas as orientações. E o que é que aconteceu? Eu chamei três... Tá, só me ocorreu uma coisa importante, tá? Eu posso responder para ela o seguinte. Quando o paciente sai e vai atravessar a parede, ele está dissociado. Mas qual é a pior dissociação que existe? É quando você morre, certo? E você teve isso quando teve experiência de quase morte com Covid. Então, é nessa hora. Então, esse paciente poderia estar vivenciando uma vivência de morte. E saiu do corpo e atravessou a parede. Essa é uma explicação lógica que acontece com frequência no consultório. Tá, mas eu não fico... No MDR, a gente pode utilizar os entrelaçamentos cognitivos, né, doutor Antônio? Os entrelaçamentos cognitivos são recursos que a gente utiliza para a gente acessar uma rede de memória positiva e a pessoa poder ultrapassar aquela situação que ela está vivenciando, né? Tem uma menina aqui perguntando, a live vai ficar gravada sim, tá? Eu vou dizer para vocês, deixa eu ver qual é a pergunta que a menina faz aqui.
Ela pergunta se pode se fazer o protocolo gestacional online. Pode sim, com todos os cuidados que a gente deve ter na terapia online. Quem faz o MDR precisa seguir o guideline da INDRIA e da Associação Brasileira de MDR, onde a gente orienta todos os passos que são importantes para a gente trabalhar online, entendeu? Olha, doutor Antônio, infelizmente a gente está com o tempo quase estourando. Esgotando. Né? Está quase estourando, né? Tem mais alguma coisa para você falar? Ainda faltam 3 minutinhos. Aí eu queria, para a gente fazer um fechamento bem legal. O pessoal está dizendo que adorou nós dois juntos. Vamos fazer outra live, doutor Antônio? Vamos fazer um curso. Sim. Vamos fazer um curso. Um curso para vocês. Eu e o doutor Antônio, nós estamos combinando de fazer um curso, nós dois. Importante, desde que eu conheci MDR, eu associo aquilo que eu uso há mais de 30 anos. Então, eu consigo associar transpessoal com MDR, seguindo o protocolo da Shapiro, ou seja, sem mudar nada, eu simplesmente agrego algumas coisas que vão potencializar o acesso às memórias e facilitar o processamento, é só isso. Mas sem modificar o que é MDR. Isso é fantástico, entendeu? É fantástico. Exatamente, então dá para associar, porque tem muitas coisas em comum. Muitas coisas. Isso, muitas coisas em comum. E uma das coisas que eu procuro trazer para os meus alunos, e trazer até para os meus pacientes, né? Do quanto é importante a gente estar ligado a essas fases da vida que muitas vezes, eu sou muito franca em dizer, eu trabalhei 20 anos e eu perguntava sobre gestação e tal, mas eu não dava a ênfase que eu dou hoje, né? Sim. Depois que eu comecei a trabalhar com MDR, que eu comecei a estudar o cérebro, a neurociência de uma maneira geral, enfatiza essa necessidade de a gente limpar as redes de memória, né, quando elas não são adaptativas. Então, isso se faz bastante necessário. A integração do sistema interno do nosso paciente precisa ser realizado durante o nosso trabalho, né, doutor Antônio? Então, a gente tem agora 1 minutinho para o doutor Antônio e 1 minutinho para mim, para a gente se despedir. Pode falar, doutor Antônio. Eu acho importante deixar claro aquilo que eu falei no início. Transpessoal não é um bicho de 7 cabeças e não tem nada a ver com religião, ou seja, é uma ciência, é a quarta força, só que ela ela admite a espiritualidade e experiências transpessoais, que a gente vive no dia a dia, ou seja, não tem nada, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem factível. Outra coisa, quando se lida com o estado de consciência não usual, ninguém vai sair do ar ou sair voando por aí, ou seja, a pessoa continua lá, ela tem um pé aqui e um pé na memória, como acontece no